vamos tratar do sistema digestório humano. Aqui os nossos objetivos são conhecer a anatomia do tubo digestório humano e compreender o papel de cada um dos órgãos, compreender as funções das glândulas associadas ao tubo digestório, no caso as salivares, estomacais, fígado e pâncreas, e reconhecer e exemplificar os mecanismos de autorregulação da digestão. O sistema digestório tem como funções a ingestão e digestão dos alimentos, bem como a absorção dos nutrientes, que são os produtos resultantes da digestão. Ele é composto por um tubo de cerca de 9 metros, o tubo digestório ou gastrointestinal, e por glândulas associadas, as glândulas salivares, pâncreas e fígado. A digestão mecânica é realizada com a mastigação, a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Na digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo alterações em sua composição química. A abertura da entrada do tubo digestório é a boca, que é rodeada pelos lábios que vão auxiliar na obtenção do alimento. No interior da boca estão os dentes e a língua, que tem como função preparar o alimento para a digestão. Além disso, ali também se encontram os ductos das glândulas salivares, que produzem e liberam na boca a saliva, contendo a enzima pitialina ou amilase salivar. Dessa forma, o alimento começa a ser digerido assim que entra na boca. Os dentes transformam os alimentos sólidos em pequenos pedaços que aumentam a superfície de contato com as enzimas. O alimento na boca, junto com a visão e o paladar, faz o sistema nervoso estimular a produção de saliva, contendo amilase salivar ou pitialina. Essa enzima age sobre moléculas grandes de carboidratos, quebrando-as em fragmentos menores. Durante a mastigação, ocorre a insalivação, que consiste em a língua movimentar o alimento na cavidade bucal, misturando-o à saliva. Na superfície da língua existem as papilas gustatórias, que contêm células que identificam 5 sabores: doce, azedo, salgado, amargo e umami, que quer dizer gosto saboroso. Além disso, o epitélio que reveste a boca secreta muco que se mistura à saliva e a deixa viscosa. A viscosidade da saliva protege o epitélio da boca, da faringe e do esôfago do atrito com o alimento engolido. O bolo alimentar, como é chamado o alimento mastigado e misturado à saliva, é empurrado pela língua para o fundo da faringe, passando pelo esôfago e chegando ao estômago, processo conhecido como deglutição. A faringe tem comunicação com a laringe, que conduz o ar. Durante a deglutição, a laringe é fechada, evitando que o alimento penetre nas vias respiratórias. Quando há falha nesse mecanismo, partículas de alimento entram na laringe e provocam o engasgo e a tosse. No esôfago, o bolo alimentar é empurrado por ondas de contração das paredes esofágicas, chegando ao estômago em até 10 segundos. Esses movimentos são chamados de peristaltismo e são responsáveis pelo deslocamento dos alimentos. O estômago é uma bolsa formada por músculos e membranas, por isso chamada de músculo membranosa, que está no lado esquerdo superior do abdômen, logo depois das últimas costelas. Quando está cheio de alimento, pode ter até 1,5 litros. A comunicação do esôfago com o estômago é feita por um orifício chamado ósteo cárdico, que tem em sua abertura um anel de musculatura lisa, o esfíncter esofágico inferior, que controla a abertura do ósteo. Na parede estomacal, há invaginações da mucosa, onde se localizam as glândulas estomacais, onde se encontram células que secretam ácido clorídrico, que são as células parietais, células que produzem enzimas que atuam na digestão de proteínas, são as células principais, e células que secretam muco, células mucosas, que têm como função proteger o epitélio estomacal. O conjunto dessas secreções vai formar o que nós conhecemos como suco gástrico. A pepsina é a principal enzima do suco gástrico e tem como função digerir proteínas,
transformando-as em peptonas, que são cadeias de aminoácidos. A pepsina é secretada pelas células principais em forma inativa, o pepsinogênio, que ao entrar em contato com o ácido clorídrico, transforma-se na forma ativa. A pepsina realimenta o processo, estimulando a transformação de mais pepsinogênio em pepsina. Outra enzima, a renina, é produzida no estômago de crianças e recém-nascidos, e em quantidades pequenas em adultos. Essa enzima provoca a coagulação da caseína, que é a principal proteína do leite, fazendo com que ele permaneça por mais tempo no estômago e seja mais bem digerido. O ácido clorídrico torna o conteúdo estomacal muito ácido, baixando o pH para algo em torno de 2. Isso acaba contribuindo para eliminar micro-organismos, amolecer os alimentos e favorecer a ação da pepsina, porque ela só atua em meio ácido. Devido à ação do suco gástrico, as células da superfície estomacal são constantemente substituídas. O alimento permanece no estômago por 1 a 4 horas, onde é transformado em quimo, uma massa ácida e semilíquida. À medida que a digestão no estômago ocorre, o esfíncter pilórico relaxa, liberando porções de quimo para o duodeno. A comunicação do estômago com o intestino delgado é feita pelo ósteo pilórico, ou piloro, que também é controlada por anel de musculatura lisa, o esfíncter pilórico. O intestino delgado é um tubo com cerca de 6 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro, dividido em duodeno, que tem em torno de 25 centímetros, onde ocorre predominantemente a digestão do quimo. Depois tem o jejuno, com 4,5 metros, e, logo após, o íleo, com 1,5 metro de comprimento. Glândulas presentes na mucosa do intestino produzem o suco entérico, ou suco intestinal, que contém diversas enzimas. A enteroquinase, que transforma o tripsinogênio em tripsina, alfa-aminopeptidades, digestão de peptídeos, tripeptídeos e oligopeptídeos, carboidrases, que vão digerir maltose, lactase e sacarase. Além disso, no duodeno desemboca a ampola hepatopancreática, que é formada pela união do ducto colédoco, que traz secreções do fígado, com o ducto pancreático, que traz secreções do pâncreas. No duodeno, atua a secreção produzida pelo pâncreas, o suco pancreático, que é uma solução aquosa e alcalina, que contém diversas enzimas digestivas. A alcalinidade do suco pancreático se deve à presença de bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo e eleva o pH do conteúdo intestinal a valores que variam de 8 a 8,5, condição ideal para a atuação das enzimas dos sucos intestinal e pancreático. As principais enzimas ativas no suco pancreático são as proteases, como a tripsina e a quimiotripsina, que quebram ligações peptídicas internas de cadeias polipeptídicas, transformando proteínas e peptonas em moléculas menores, com poucos peptídeos, chamados oligopeptídeos. As aminopeptidases e as carboxipeptidases atuam sobre as cadeias proteicas, separando os aminoácidos que se localizam no final das cadeias. Vão ser liberadas pelo pâncreas em suas formas inativas, denominadas tripsinogênio, quimiotripsinogênio e proesopeptidases. Além dessas, a lipase pancreática vai digerir lipídios, transformando-os em ácido graxo e glicerol. A amilase pancreática, ou amilopsina, digere os polissacarídeos, amido e glicogênio, transformando-os em maltose. E as endonucleases, no caso a ribonuclease e desoxirribonuclease, genericamente como nucleases, digerem respectivamente RNA e DNA. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela é uma secreção esverdeada, sem enzimas digestivas, composta principalmente por sais biliares, que emulsionam. O que isso quer dizer? Quebram as gotas de gordura em gotículas microscópicas. Então ela vai emulsionar os lipídios, facilitando a ação da lipase pancreática. Depois de passar pelas transformações catalisadas pelas enzimas do suco entérico e do suco pancreático, o quimo transforma-se em um líquido esbranquiçado,
denominado quilo. A digestão transforma as grandes moléculas em moléculas menores, capazes de atravessar a membrana das células intestinais e passar para o sangue e para a linfa, processo que nós denominamos como absorção. A absoluta maioria dos nutrientes é absorvida pela mucosa do intestino delgado. A superfície interna do intestino delgado é intensamente pregueada com milhões de pequenas dobras, chamadas de vilosidades intestinais. Até mesmo as membranas de cada célula do epitélio intestinal apresentam dobras menores microscópicas, denominadas microvilosidades. Esse intenso pregueamento proporciona uma ampla superfície de contato entre as células e os nutrientes, dando grande capacidade de absorção. Numa pessoa adulta, o intestino grosso tem cerca de 1,5 m de comprimento e entre 6 e 7 centímetros de diâmetro, sendo dividido em 3 partes: seco, cólon e reto. O seco é uma bolsa de fundo cego com aproximadamente 7 centímetros de comprimento, situado perto da junção com o intestino delgado. Na extremidade fechada localiza-se o apêndice vermiforme ou secal, uma pequena bolsa tubular do tamanho de um dedo mínimo. Seco e apêndice vermiforme parecem não desempenhar nenhuma função importante nos humanos, mas cientistas acreditam que eles são órgãos vestigiais, que foram importantes na digestão dos nossos ancestrais herbívoros. Alguns herbívoros, como o coelho, têm seco desenvolvido e funcional, onde vivem micro-organismos que digerem celulose. O cólon tem a forma de U invertido e é dividido em 4 regiões: cólon ascendente, transversal, descendente e sigmoide. A última parte do intestino grosso é o reto, que termina no ânus. Geralmente, ele fica vazio, enchendo de fezes pouco antes de sua eliminação, que nós chamamos de defecação. Os uma refeição levam cerca de 9 horas para chegar no intestino grosso, onde permanece em média por 1 a 3 dias. Durante esse tempo, há intensa proliferação de bactérias, além de ocorrer a absorção de água e sais pelas paredes intestinais. No final do cólon, os resíduos solidificam-se constituindo as fezes, que são constituídas de aproximadamente 75% de água e 25% de matéria sólida. 30% da matéria sólida é formada por bactérias e os outros 70% por sais, fibras e outros componentes. A cor escura é devido à presença de pigmentos da bile. No intestino grosso proliferam diversos tipos de bactérias, muitas das quais mantêm relações de troca de benefício com seus hospedeiros humanos. Elas produzem vitaminas K, B12, entre outras. Em contrapartida, nosso intestino fornece hábitat favorável ao desenvolvimento dessas bactérias. Essas bactérias, junto com outros micro-organismos, constituem a flora intestinal. O processo da digestão é controlado por hormônios em conjunto com o sistema nervoso. Visão, cheiro e sabor estimulam o sistema nervoso central, que, por sua vez, através de nervos, estimula a produção de saliva, a secreção de enzimas digestivas e de ácido clorídrico. Além dessa estimulação nervosa, o estômago recebe também estímulos hormonais. A presença de alimentos ricos em proteínas estimula certas células da parede estomacal a liberarem o hormônio gastrina, que estimula as glândulas da mucosa estomacal a secretar suco gástrico e atua também sobre o esfíncter pilórico, relaxando, e esofágico, contraindo. O controle das secreções que atuam no intestino é resultado de uma sequência de sinais químicos. O primeiro sinal é dado pela entrada do quimo no duodeno. A acidez estimula as células da parede intestinal a liberar no sangue o hormônio secretina, que exerce várias funções inibidoras e estimuladoras. Inibe a secreção gástrica no estômago e reduz a mobilidade intestinal. Estimula a liberação de secreção pancreática rica em bicarbonato, a produção da bile pelo fígado e a secreção do suco entérico pela parede intestinal. Gorduras ou proteínas parcialmente presentes no quimo estimulam células duodenais a liberar no sangue o hormônio colecistocinina, que, ao atingir a vesícula biliar, estimula sua contração e eliminação da bile no duodeno. Ela também atua no pâncreas, estimulando a liberar as enzimas do suco pancreático. O quimo também estimula o intestino a liberar no sangue o hormônio inibidor da atividade gástrica, cuja principal função
é diminuir os movimentos estomacais, dando mais tempo para que a digestão ocorra. Essa estimulação é proporcional ao teor de gorduras ou de carboidratos no quimo. Então aqui a gente termina todas as informações que a gente queria passar sobre o sistema digestório e o seu funcionamento. Queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado e até a próxima.